reforma agrária, política fundiária e política agrária não são a mesma coisa. Elas estão descritas lá no capítulo 3º, título 7º da CF/88, que compreende do 184 ao 191. E ali, né, está dizendo o que é função social. Mas antes da gente falar sobre a função social da terra, a gente vai mostrar que a nossa Constituição Federal de 1988 também é liberal. Sim, no artigo 5º, inciso 22º, está lá dizendo sobre o direito de propriedade. Enfim, ainda assim, essa propriedade, essa terra tem que ter uma função social. Cara, mas o que seria essa função social, a grosso modo, né? Passando isso bem a limpo? Bem, para que a terra tenha uma função social, ela tem que observar, em primeiro lugar, a preservação do meio ambiente. Ela tem que observar também, qual o objetivo dessa terra, se ela está parada ou se ela é produtiva. E se ela é produtiva, ela tem que observar os direitos trabalhistas, ou seja, ela tem que correr para o bem-estar tanto dos produtores quanto dos trabalhadores. Aí a gente entra num conflito muito grande aqui no Brasil, e isso é histórico. Isso é histórico. Porque a União tem o direito de desapropriar uma terra que não esteja tendo função social. Isso está descrito lá na CF/88, bem explicadinho. Mas sempre foi motivo de conflito e ainda continua sendo motivo de muita guerra política quando nós entramos nesse assunto chamado reforma agrária, melhor ainda, sendo mais amplo, reforma agrária, política agrária e política fundiária. E isso derrubou, inclusive, motivou golpes aqui no Brasil, como, por exemplo, a proclamação da República, onde, no período pós-escravidão, os latifundiários se sentiram ofendidos por falta de mão de obra barata, que eram os escravos. E aí, né, eles conseguiram, né, fazer fomentar um ambiente e convenceram os militares a aplicar um golpe, e assim aconteceu a nossa primeira república, a República das Espadas. Isso não mudou de lá para cá. Esse conflito continua sendo muito grande, porque é impossível da gente imaginar que num país tão extenso como o nosso, 8 milhões de quilômetros, né, com tantas terras, que a gente continue tendo pobreza. A gente tem que observar o seguinte, que a Constituição Federal ela não tem como objetivo apenas os grandes produtores. Ela também tem como objetivo os pequenos produtores, em fomentar a esses pequenos produtores um alicerce moderno para que eles consigam produzir de maneira efetiva, eficiente e eficaz. A gente observa também como vem acontecendo alguns casos de trabalho análogo à escravidão, lá no sul do nosso país. A gente observa que essas terras não estão cumprindo função social, porque elas esqueceram dos direitos trabalhistas, e isso também está descrito na nossa CF/88. Então o assunto não é tão simples, mas ele pode ser conversado de maneira bem tranquila, com o objetivo de diminuir a pobreza no nosso país e produzir equidade social, principalmente. Muitas pessoas abandonaram as suas terras por falta de produtividade, por falta de conhecimento agrário, por falta de fomento do governo federal, do Estado, propriamente dito, para que conseguisse manter a sua produção, né? A produção para si mesmo e a produção para fazer um dinheiro por fora, né? Na verdade, o objetivo é esse. Também não é justo que grandes terras fiquem paradas sem objetivo nenhum. Enfim, é preciso que o governo federal, atualmente, com mais mediação de conflitos, que a nossa Casa Bicameral, que o nosso Congresso Nacional procure respostas
e procure também novas perguntas para conseguir alcançar a equidade nesse assunto tão interessante e tão importante para nós brasileiros, principalmente economicamente, principalmente socialmente, ou melhor, socioeconomicamente, que é a reforma agrária, não apenas ela, a política agrária e a política fundiária aqui no Brasil. Mas é preciso ter equidade. É preciso que a gente tenha uma reflexão sobre isso. Jefferson Araújo, um barco remando contra a maré.